Olá, nesta videoaula nós vamos começar a falar de tecnologias da informação e comunicação. A gente sabe que a humanidade, é formada por um ser social que sempre vai se relacionar com outras pessoas, e devido a esse relacionamento com outras pessoas, a comunicação acaba se tornando um elemento muito importante para que eles possam se comunicar uns com os outros, tá? Por isso que no decorrer da história, a humanidade acaba criando diversas maneiras de se comunicar, tá? Além de a forma oral, gestual, que tem a ver com o nosso corpo, ele acaba criando algumas técnicas de comunicação também, tá? As mais antigas são os desenhos, normalmente encontrados em cavernas. Também logo depois da fase do que o ser humano desenhava nas cavernas, com maneira de se comunicar, também vem a escrita, a invenção da escrita, que acaba também sendo usada para a comunicação. Normalmente o que era usado era pedra, basicamente, pedra, rocha. Ali eram deixadas várias mensagens ou desenhos, e às vezes em algumas esculturas, Bom, no século XV, Gutenberg consegue criar a impressão tipográfica, Então com essa invenção da imprensa, a gente começa a ter uma propagação de material escrito muito maior. Existem mais publicações que acabam se espalhando, e isso acaba impactando várias áreas, inclusive a ciência, Vale lembrar de Galileu Galilei, por exemplo. Ele conseguiu publicar várias coisas porque existia uma imprensa para publicar o que ele havia feito, por exemplo, Além dessas técnicas, que deixam a coisa mais gravada, por meio da escrita, por meio de desenho, em diferentes superfícies, às vezes num papiro, no papel, às vezes numa escultura, às vezes numa rocha, temos também os mensageiros, Mensageiro, gente, existe há muito tempo. Tem vários povos antigos que já tinham mensageiros. Essa mensagem, que às vezes podia ser uma mensagem escrita, às vezes não, era só uma mensagem oral mesmo, era transportada por meio, enfim, a pessoa às vezes ia a pé, às vezes ela ia a cavalo. Demorava muito para essa mensagem chegar quando o local era muito distante, Então era muito comum, às vezes, acontecer alguma coisa muito importante, mas um local distante não ficar sabendo. Então imagine como é que era aqui no Brasil, por exemplo, Em pleno Brasil colônia, uma coisa que acontecesse lá na Bahia, quanto tempo não demoraria para que São Paulo ficasse sabendo, Para dar um exemplo. Isso só começa a mudar um pouco mesmo no século XIX, com algumas invenções, tá? Antes disso, a mensagem tinha que ser feita por alguém que ia levar a mensagem até outra pessoa. Então essa comunicação rápida que começa no século XIX vem com a invenção do telégrafo. O telégrafo é inventado bem no finalzinho do século XVIII, em 1792, se não me engano. E o que acontece? Ele só vai começar de fato a ser mais utilizado no começo do século XIX, só que a fiação do telégrafo não conseguia ainda percorrer longas distâncias. Então imagina, eu quero me comunicar por telégrafo aqui no nosso continente americano com o continente europeu, Como é que faz? Porque não tinha satélite na época, não é isso? Então o que é que eles começam a planejar e a fazer? Eles tentam fazer uma grande fiação que vai atravessar o oceano por baixo, Então vai ficar embaixo da água, e lá da Europa até aqui vai chegar uma fiação. Era essa que é a ideia. Foram diversas tentativas, eles acabaram precisando da contribuição do Lord Kelvin, Olha novamente a ciência e a tecnologia caminhando junto para conseguirem fazer um fio que de fato conseguisse, por causa da pressão, diversos fatores, transportar essa mensagem do telégrafo da Europa para as Américas, tá? Isso vai acontecer no finalzinho do século XIX também. E poucos anos depois é inventado o telefone. Então a partir daí a mensagem já podia ser transmitida de maneira muito mais rápida, Apesar de não ser uma tecnologia muito acessível. Só para comentar um pouco, aqui no Brasil, por exemplo, o telefone sempre... Antes da privatização, o telefone ele era muito caro. Era praticamente uma propriedade, como se tivesse um terreno, Então poucas pessoas tinham acesso ao telefone. Bom,
vou falar um pouco sobre a internet, né? Em 1969, devido ao contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos acabam criando, né, uma rede de computadores chamado ARPANET, tá? O computador já era uma invenção relativamente nova, é importante mencionar também. Nesta época o computador ele já tinha reduzido bastante de tamanho, né? Os primeiros computadores eles eram enormes, ocupavam às vezes o prédio inteiro. Aqui já estavam bem menores. E a ARPANET ele vai surgir no meio militar, tá? Por conta da Guerra Fria, porque seria uma forma de comunicação no ambiente de guerra, tá? E é nesse ano que o primeiro e-mail é enviado. A internet vai chegar no Brasil só nos anos 80, 11 anos depois. E nesse ano que ela chega, praticamente quem vai trabalhar com ela é o meio militar e as universidades. Tudo bem? Ela só começa a ser de fato comercializada e a chegar ao povo na década de 1990, se não me engano, 94 ou 96. Tá? Nesta época, os mais antigos vão lembrar aí na turma, né? A internet ainda era escada e ela tinha uma velocidade muito baixa. Os sites eram muito mais simples do que hoje em dia, muito mais simples. Bom, como é que a internet evoluiu? A internet, vale dizer o seguinte, tá? Essa classificação é uma classificação que ainda está em debate. Então, tem muita controvérsia, tá bom? Mas eu achei importante colocar para a gente ver como é que a internet está evoluindo, que ela não fica parada. Então, a Web 1.0 praticamente tinha páginas estáticas. Então, seria como entrar em páginas com textos, com hiperlinks, basicamente, tá? A maioria dos sites eram sites de empresas, de instituições, quase todos os sites. E para criar um conteúdo era muito complicado, porque você precisava ser uma pessoa que soubesse programar. Basicamente isso. Na Web 2.0 surgem as redes sociais, Orkut, né? Facebook, etc. Vão surgir algumas mídias colaborativas como Wikipédia, que qualquer um pode colocar um texto lá, blogs e chats. É nessa época também que começa a ter muito bate-papo online, né? Na Web 3.0 as coisas começam a ter um pouquinho mais de relação entre si. Então o que acontece? A inteligência artificial começa a ser mais usada na internet. E a internet ela é pensada para que o ser humano e a máquina comecem a conversar um pouco melhor, entre aspas, né? Por isso que ela é semântica. É criada uma linguagem para que haja mais interação, ok? E é nessa fase também que começa o direcionamento de conteúdo. Você deve ter percebido que depois de um tempo que você está usando o buscador do Google, por exemplo, começam a aparecer algumas propagandas ou alguns resultados no buscador referente às suas opções pessoais, né? Porque de fato ele está direcionando o conteúdo de acordo com o perfil que ele caça para você. E por fim, nós temos a Web 4.0, que é quando acontece a convergência digital. O que é isso? No passado, se você quisesse ouvir uma música gravada, você precisaria pegar uma máquina feita para ouvir música. Se quisesse assistir um vídeo, teria que pegar uma máquina feita para ouvir, para assistir o vídeo, e assim vai. Hoje, a tendência é que hajam máquinas que façam um monte de coisa. Então o celular, ele não é só um telefone. Você pode ver vídeo, você pode gravar áudio, etc. A TV não é só uma TV, e assim vai. O nome disso é convergência digital. E a internet móvel pega fogo, né? Então com essa história do celular expandindo, smartphone, etc., a internet se torna móvel. Eu não comentei muito aqui, né? Isso vai acontecer um pouco antes por conta da Guerra Fria também. Mas tudo isso só foi possível por causa dos satélites também, né? Lembre que quando eu falei do telégrafo, a comunicação era feita via fio, né? E foi o lançamento de satélites que acabaram proporcionando essa comunicação via Wi-Fi, vamos chamar assim, né? Por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Vamos ao questionário e depois do questionário a gente continua com a aula com o próximo tópico. Até mais, gente!